Vivemos em um contexto de grande tristeza e preocupação. Nós percebemos que a nação brasileira vive uma grande tensão, uma grande preocupação. Mas nesse dia, a palavra de Deus traz para nós bálsamo, consolo e refrigério. O apóstolo Paulo escreveu uma das suas cartas da prisão, que traz para nós alegria, gozo e regozijo. Quero iniciar o estudo da carta de Paulo aos Filipenses, abrindo no capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Oremos. Amado Deus, nessa hora, nesse dia, diante das Sagradas Escrituras, diante do texto lido e dessa carta de Paulo a uma igreja do seu coração, é uma carta de gratidão de um servo teu. Nós queremos pedir ao Senhor que venha falar ao nosso coração, nos despertar, ó Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas, difíceis. Nós queremos encontrar alegria no Senhor. Paulo disse que a alegria dele tinha um nome, e o nome era Jesus, e deve ser para nós a fonte e a razão da nossa alegria. Tua palavra diz que se o Senhor nos fortalecer, se o Senhor nos abençoar, seremos abençoados, e a nossa caminhada cristã, até chegar na tua presença, ó Deus, será de gozo e de alegria. Nos abençoa nesse dia. Fala ao nosso coração através das Sagradas Escrituras. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Iniciaremos hoje alguns devocionais dessa carta tão preciosa que tem como escritor Paulo, inspirado certamente, sem sombra de dúvida, pelo Espírito Santo de Deus. O tema dessa carta certamente é uma carta cristológica, porque centraliza na pessoa de Cristo. E a humildade de Cristo é um exemplo para a igreja do século XXI, mesmo passando por tribulações, por lutas, nesse contexto de política duvidosa, onde os conceitos morais estão sendo minados, rejeitados, esquecidos e confrontados pela política brasileira atualmente. Então essa carta, ela nos dá uma visão e uma base para a nossa caminhada cristã. Jesus Cristo foi um homem de dores, experimentados nos trabalhos. Diz a Bíblia que Jesus Cristo possuía uma alegria que ultrapassava tudo o que o mundo pudesse oferecer. De onde vinha a alegria do próprio Cristo? Qual era a fonte da sua alegria? Ao enfrentar a morte cruel no Calvário, Jesus disse aos seus discípulos algo que traz para nós hoje um encorajamento nesse mundo de tristeza, de abandono, de perseguição, de igrejas sendo perseguidas, fechadas, onde as pessoas estão apostatando da fé. Jesus disse algo e certamente vai trazer para nós grande refrigério. Ele disse: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo.
Você tem esse gozo completo? Você tem uma alegria plena? Onde está depositada a sua alegria, o seu gozo? Nas pessoas? Na minha posição? Seja de uma posição elevada, seja de uma posição menor? Será que o meu dinheiro, as minhas posses, elas me dão segurança, alegria? Onde está depositada a sua alegria? Eu creio que aquele que confia em Cristo tem o privilégio de experimentar a abundância de alegria. Para Paulo, mesmo na prisão, mesmo no calabouço romano, ele fala de alegria, ele fala de regozijo. Diz a Bíblia em Atos 16, que mesmo Paulo e Silas presos, eles não apenas oravam, eles cantavam. Eles não xingavam o governo de César, eles não faziam manifestações, greves, para que o governo pudesse mudar a situação. Não, queridos. Ele clamava aquele que tem um planeta em suas mãos, Deus. Deus tem o poder de mover, de incomodar as pessoas, as nações. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O de Nero estava, o do Lula também está, seja o Bolsonaro, seja Lula, seja quem for, seja o STF, Deus tem o controle de todas as coisas. A gente precisa confiar na soberania do Deus da Bíblia. Paulo, preso, ele confiava, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No livro de Salmos, no capítulo 16, no versículo 11, a Bíblia diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A presença do Senhor traz para nós consolo, alegria, e uma alegria perpétua, constante. Onde você tem buscado a fonte da sua alegria? Onde está o seu gozo? Onde está o seu refrigério? A Bíblia diz que a presença do Senhor faz isso para nós. Na nossa casa, nós temos um hábito já há muito tempo. Eu acordo bastante cedo e nós ouvimos em áudio, sentados na sala, a leitura bíblica anual, os capítulos daquele dia. E em seguida nós oramos. Eu coloco louvores, música. Queridos, isso faz uma diferença durante o dia. O louvor, ele traz bálsamo, refrigério para nós. Poucos cristãos se apropriam desse privilégio, vida abundante em Cristo. Jesus disse em João 10:10, que o ladrão vem somente para roubar, ele vem para matar, e ele vem para destruir, porque isso é dele, é inerente a ele veio para fazer isso. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida abundante, nós não encontramos no nosso emprego, na nossa esposa, nós não encontramos na igreja, nós não encontramos nos livros de autoajuda, nós não encontramos na política, nas posses, nas pessoas. Essa alegria, esse gozo, nós encontramos somente na pessoa de Jesus. Se você ainda não encontrou essa alegria, procure urgente, porque é possível no século XXI nós experimentarmos a mesma alegria que Paulo experimentou. Isso é importante nós pensarmos nisso. Quando a gente estuda essa carta de Paulo à igreja de Filipos, essa igreja foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária
Diz Atos 16. À beira de um rio, quando havia um grupo de mulheres orando, Paulo se aproxima junto a elas e ora com elas. E a Bíblia diz que Lídia, uma comerciante próspera, entende o Evangelho e entrega o seu coração ao Senhor. A igreja de Filipos, ela teve início ali, na beira de um rio. Diz a Bíblia que quando Paulo estava preso, na sua segunda viagem missionária, repito, a igreja de Filipos, fundada por Paulo, entendeu a importância de suprir, as necessidades do seu missionário. E a igreja escolhe Epafrodito. Ele foi de Roma, como portador de uma oferta especial para o apóstolo Paulo, E a Bíblia fala que esse homem foi escolhido como mensageiro, como aquele que levava os donativos para suprir as necessidades do missionário. A epístola de Paulo à igreja de Filipos, até certo ponto, é uma carta de extremo agradecimento. É um pastor que está agradecendo a Deus por aquela igreja. O teor dessa carta é um teor de gratidão. Obrigado, queridos irmãos da igreja de Filipos. Vocês abraçaram a causa de Deus comigo e não deixaram essa causa, não abandonaram esse projeto. Olha que coisa bacana. Paulo, certamente, quando ele pega a sua pena para escrever, e essa carta é levada por Epafrodito para a igreja, e se transforma na carta de Paulo à igreja de Filipos. Paulo agradece. Paulo tem um coração agradecido. Ele não foca nas lutas que ele passou nessa cidade. Ele foca naquilo que é positivo, naquilo que é agradável. Ele deixa o negativo de lado, as críticas de lado, e foca no que é bom, no que Deus o abençoou, porque ele sabia que o Deus que ele cria conduzia toda a situação. A gente precisa entender isso. Essa ideia de que Deus perdeu o controle do mundo, isso é mentira. Não existe isso. Deus é soberano. Nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Satanás, ele afligiu Jó, mas com a permissão de Deus. E ele teve um limite de ação. Isso mostra que o nosso Deus, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre o inferno, sobre Satanás, porque Deus é o dono de tudo. Nós precisamos confiar hoje que Deus está controlando, está conduzindo a nossa nação. Em meio a que Paulo usa para partilhar o seu segredo a respeito da alegria cristã, ele mostra para nós qual é o segredo da sua alegria. Paulo menciona pelo menos 19 vezes, nesses 4 capítulos, há 3 palavras importantes. São palavras que enfatizam o coração de Paulo. Ele fala de regozijo, ele fala de gozo e ele fala também de alegria. Qual é o segredo de Paulo? Por que ele fala de alegria estando preso num calabouço romano? O que há de incomum nesta carta? O que há de incomum nessa carta? Primeiro, Paulo era prisioneiro romano e seu caso iria ser julgado dentro em pouco. Ele estava praticamente no corredor da morte. E a história diz que Paulo foi decapitado. Mas o que é incomum nessa carta, que mesmo ele estando no corredor da morte, ele fala de alegria. Ele poderia ser absolvido ou decapitado. No livro de Atos, no capítulo 28, os versos 30 e 31, vemos que Paulo estava preso sob uma prisão domiciliar. Ele não tinha uma mansão, ele não tinha uma fazenda com 10.000 cabeças de gado,
ele não tinha uma Ferrari na porta da prisão, ele certamente não tinha uma conta gorda bancária, não. Paulo, ele tinha alegria, porque ele sabia que Deus estava com ele, que o seu nome estava registrado no livro da vida que está nos céus. Paulo focava na salvação das almas, na importância da evangelização. Hoje em dia, prega-se muito sobre a teologia da prosperidade. Eu quero ter isso ou aquilo. Paulo tinha outra visão. Eu quero ser parecido com Cristo. Esse deve ser o nosso foco. Por isso que Paulo estava aqui, mesmo em uma casa alugada. Não é nem uma casa, minha casa, minha dívida, né, do governo, não. A casa que ele tinha, ele alugara com os seus próprios recursos. Paulo desejava ir a Roma como missionário. Em vez disso, ele chegou lá como prisioneiro. Apesar do perigo e do desconforto a que se encontrava, Paulo transbordava de alegria. Repito, capítulo 4, versículo 1. Ele vai mostrar o grande segredo da alegria de Paulo. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa. Olha, a coroa de Paulo, quem era? Eram os crentes. Não era o dinheiro, não era a prata, eram os crentes. Sim, amados, ele diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. Interessante a gente entender que no capítulo 1, do versículo 1, ele está escrevendo a sua carta para dois grupos de pessoas. Primeiramente, diz o versículo 1, que ele escreve a sua carta para os santos que vivem em Filipos. Ele escreve para santos. Essas pessoas, elas eram santas. Não porque Paulo declarou que elas são santas, porque o homem não tem o poder de declarar alguém santo, e nem tem o poder de canonizar alguém e dizer: a partir de hoje, depois de toda essa cerimônia e rituais, você agora é um santo e as pessoas irão rogar a você que está diante de Deus. Isso não existe. Esse fundamento não é teológico, não é bíblico. Esse é engodo da igreja romana. Esses crentes, diz a Bíblia, no versículo 1, eles eram santos, não porque fazia parte da membresia da igreja de Filipos, não porque eles possuíam uma Bíblia, talvez não, talvez sim, alguns escritos, não. Eles eram santos. Nós somos santos porque nós estamos em Cristo Jesus. O estar em Cristo Jesus é que torna a pessoa um santo. Eu sou santo porque um dia eu convidei a Cristo para habitar no meu coração. Isso é ser santo. Versículo 3 ao versículo 11, Paulo faz aqui uma oração que tem duas características. É uma oração que transborda amor e gratidão. Paulo ora a Deus. Ele faz uma oração de gratidão e uma oração cheia de amor. Paulo está impedido de visitar as igrejas. Ele não pode estar presente junto com os irmãos, pregar no culto. Mas uma coisa que salienta aqui o texto é que Paulo pode orar por eles. Não é necessário estar presente em uma cidade, em um país, mas eu posso orar a Deus mesmo estando ausente naquela localidade. Diz a Bíblia que Abraão, ele estava ausente quando intercedeu pelo seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, e Deus ouviu a oração de Paulo, de Abraão, e atendeu a oração do patriarca Abraão.
Deus que move as peças. É Deus que age na situação e em todo o mundo. Ele não pode falar de Deus a todos os homens, mas pode falar com Deus a favor dos homens. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma das 4 cartas da prisão de Paulo. Eu louvo a Deus porque ele foi preso, porque desse calabouço saiu algo precioso para todos nós, né? Até hoje, e vai continuar sendo, que são suas cartas da prisão. 2 coisas que devemos observar, e são 2 coisas importantes para nós na introdução, no preâmbulo do estudo de Paulo à igreja de Filipos. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que Paulo está preso, ele está no calabouço, mas demonstra aqui para nós que a palavra de Deus não está algemada, a palavra está livre. É isso que Paulo faz. Ele prega, tempo ou fora de tempo. É isso que Paulo faz. Eu estou preso, mas a palavra está livre. E nessa carta vamos perceber no capítulo 4, quando ele faz as suas últimas saudações para a igreja, ele manda a saudação dos crentes da casa de César, pessoas convertidas a Cristo através do ministério de Paulo, através da sua prisão. Paulo é prisioneiro de Cristo, ele não é prisioneiro de César. Ele sabia que foi a mão de Deus que conduziu ele até a prisão. Nero pensava que era prisioneiro dele. Não. Essa é a mentalidade de um crente. Saber que Deus conduz tudo de uma forma plena, de uma forma perfeita. Os homens pensam que tem um controle. A política do Brasil pensa que tem um controle de tudo. STF pensa que está controlando o Brasil, mas é Deus que tem um controle. Deus, ele trabalha de forma plena para que o Evangelho possa chegar até as pessoas. Essa era a ótica de Paulo. Sua agenda, a agenda de Paulo, é dirigida por Deus e não pelos homens. Paulo tinha o seu coração, a sua vida rendido a Deus. Em segundo lugar, na nossa introdução dessa carta de Paulo, é que Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas não de orar por eles. Ele ora pela igreja, ele intercede pelos irmãos, ele não pode visitá-los, mas ele pode orar. Eu e você, nós temos a missão, a responsabilidade de orar pelo nosso país. Eu não posso visitar Brasília, eu não posso visitar o gabinete dos ministros, né, Alexandre de Moraes e os seus colegas de ministério. Mas, queridos, nós podemos invadir, nós podemos agir através da oração. Não é necessário chegar em Brasília e fazer uma quebradeira, invadir o Congresso, nada disso. Eu posso invadir o trono de graça de Deus, eu posso clamar a Deus, e Deus, ele age através do poder da oração. Foi assim com Moisés, Arão, junto com Moisés, a nação de Israel venceu os inimigos. Foi assim com Abraão, é assim conosco. Deus age. A oração desconhece limitações geográficas, barreiras culturais. Um crente de joelhos pode influenciar o mundo inteiro. Eu não preciso de barreiras. A oração ultrapassa as portas de ferro. Há países que é proibido pregar o Evangelho, mas eu posso orar pela China, eu posso orar pelo Japão, eu posso orar pela Venezuela, eu posso orar pela Argentina, que por enquanto ainda tem liberdade na pregação do Evangelho. No versículo 3 a 11, Paulo descreve suas orações a favor dos crentes. Interessante que no versículo 3
nós que Paulo se dirigiria assim, ao meu Deus. É uma expressão que me chama a atenção para nós. Paulo respeitava muito os grandes personagens do Velho Testamento: Abraão, Jacó, Moisés, Elias, mas jamais Paulo dirigiu uma oração a esses homens. Eles passaram. Eles não são dignos de ouvir orações. A Bíblia proíbe isso. A nossa oração, a nossa intercessão deve ser dirigida a Deus, somente a Deus, em nome de Cristo Jesus. Paulo conhecia a história de João Batista, decapitado, Estevão, que foi apedrejado, o apóstolo Tiago, né? Esses foram martirizados. Mas no Novo Testamento, ninguém faz uma súplica sequer. Toda a nossa súplica, toda a nossa oração, toda a nossa gratidão deve ser dirigida somente a Deus. Eu gostaria de examinar com os amados e extrair algumas lições importantes desse texto. A primeira lição que a gente aprende aqui com Paulo ele faz uma oração, uma recordação cheia de gratidão. O versículo 3, ele vai mostrar isso para nós. O versículo 3 de Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1 e 3, diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele ora a Deus e ele expressa nessa oração um ato de gratidão. Ele diz o quê? No final do versículo: dou graças a meu Deus por tudo, olha a palavra tudo, que recordo de vós. Em primeiro lugar, que a gente aprende aqui no versículo 3, é que recordações que trazem gratidão. É importante entender isso. É importante entender o contexto dessa carta, de que Paulo, ele passou nessa cidade momentos ruins, momentos de grandes dificuldades, momentos tensos no seu ministério. Porque existem recordações que ferem o coração, abatem o espírito e provocam grande dor. Você pode hoje trazer recordações do seu passado, que essas recordações podem trazer para você dor, tristeza, angústia, mas não para Paulo. Porque Paulo tinha uma outra mentalidade do sofrimento. Paulo volta ao passado e se lembra da igreja de Filipos, e sua alma é inundada não de tristeza, mas de gratidão. Nessa cidade aqui, quando Paulo diz: eu agradeço a Deus por tudo que eu recordo de vós. Mas é bom lembrar algumas coisas que Paulo passou aqui nessa cidade. Ele foi preso, ele foi açoitado ilegalmente com varas. Diz o livro de Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas, eles foram presos. As suas costas tinham os vergões dos açoites, das chibatadas, preso num tronco, numa prisão fedida em Roma. Mas Paulo, ele não foca nisso. Ele foi jogado no calabouço, colocado no tronco e humilhado diante do povo. Mas ele dá graças a Deus, porque ele sabia que ele estava sendo instrumento nas mãos do Senhor. O carcereiro de Filipe se converteu. Toda a sua casa foi por causa de que ali estava um homem de Deus. Na prisão, Paulo não fez manifestação de greve, não xingou o imperador Nero de forma nenhuma. Ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele. A missão de pregar para os presos. Ele queria levar o máximo de pessoas ao conhecimento de Deus. Foi isso que ele fez. E é isso que nós devemos também fazer. Eu fico muito triste quando vejo
crentes, pessoas de Deus, fazendo manifestações contra o governo A ou o governo B. Queridos, não é a nossa missão. A nossa missão é viver uma vida santa, é levar o Evangelho para os 4 cantos desse planeta. Você tem feito isso? Paulo entendeu isso. Nessa mesma cidade, Paulo plantou uma igreja que foi a coroa da sua alegria. Olha, quando ele diz, ele dá graças a Deus, ele desfoca o que ele passou de dificuldades, mas ele foca nos crentes. Paulo poderia aqui mencionar as suas riquezas, o seu patrimônio, mas a coroa de Paulo, olha o versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. A coroa de Paulo é os crentes, os salvos, os seus filhos na fé. Nessa cidade, ele organizou uma igreja que se tornou a maior parceira do seu ministério. A igreja de Filipos. Foi uma parceria tremenda. Uma igreja que abraçou Paulo no seu ministério e no suprimento de suas necessidades. E segunda coisa importante que a gente aprende aqui, no versículo 3, diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Recordações que produzem glória ao nome de Deus. Toda a recordação negativa não traz glória para Deus. O que traz glória para Deus é você recordar as bênçãos de Deus em você e através de você. A experiência horizontal desemboca na honra a Deus. Quando eu tenho uma relação íntima com Deus e eu sou abençoado horizontalmente, essa bênção deve trazer a exaltação e glória para Deus. Paulo não está preocupado que se seu nome estaria em evidência, se seria uma pessoa importante. A preocupação de Paulo era trazer honra e glória para o nome de Deus. Não há nenhum fato vivido na igreja que arranque lágrimas de tristeza a Paulo. Nada. Ele não menciona algo negativo que ele passou nessa cidade. Ele menciona aquilo que era positivo. Certamente, vê a mente de Paulo, como Deus abriu as portas da prisão, onde ele e Silas estavam encarcerados. Vê a mente isso. Ele agradece a Deus, como o carcereiro abriu as portas da sua casa para cuidar deles, dos seus vergões. Paulo tinha essa mentalidade de gratidão. A sua oração é cheia de gratidão, do amor, do cuidado, da presença, da provisão e da proteção de Deus. A segunda coisa importante que eu aprendo nesse texto, versículo 4, que ele faz uma intercessão cheia de alegria. Ele ora, intercede com o coração recheado de alegria. Olha o versículo 4 comigo, de Filipenses, capítulo 1, ele diz assim: fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Eu quero destacar aqui 4 características dessa intercessão. Essa intercessão de Paulo tem 4 características. Primeira característica dessa intercessão, dessa oração de Paulo, é que é uma oração contínua. Ele diz assim: fazendo sempre uma oração contínua, uma oração constante. Paulo está preso, mas o seu coração está focado não em si ou em suas necessidades. Ele não foca o seu umbigo, ele não foca a sua pessoa, mas ele foca as necessidades
dos irmãos de Filipos. Interessante isso, né? Ele foca nisso. Hoje em dia, a gente vê pregadores, líderes religiosos, apóstolos, pastores, que em suas orações, em seus pedidos, eles focam em comprar um carro novo, nada contra isso, em aumentar o gado da sua fazenda, né? Aumentar a sua conta bancária que já é gorda. Paulo está preocupado com isso. Essa teologia da prosperidade é um engodo do diabo e de Satanás. Cuidado com isso. Cuidado com igrejas que prometem tanta coisa, algo que Deus não prometeu. Você não pode reivindicar aquele que Deus não prometeu. Ele tem em seu coração, né? O seu coração está voltado para Deus e para a igreja. As palavras fazendo sempre súplicas estão no tempo presente, significando que Paulo orava por eles continuamente. Esse era o ministério de Paulo: pregar, orar, orar, pregar, tempo e fora de tempo. Faça isso. Nós estamos aqui no sul do Brasil, na cidade de Nova Petrópolis. Estou aqui bem cedo na segunda-feira, gravando esse vídeo, entregando folhetos, convidando as pessoas, para que as pessoas dessa cidade possam entender o Evangelho. A nossa grande preocupação é com o índice alarmante de suicídios que tem no sul do Brasil, de pessoas aidéticas, pessoas que estão partindo para a eternidade sem conhecer o Senhor. Todos os dias passam por nós pessoas que estão caminhando para a eternidade, repito, sem Deus. E a gente não tem nenhuma sensibilidade de pelo menos entregar um folheto para que essas pessoas possam pelo menos ouvir a palavra do Senhor. É nossa responsabilidade. Certamente você vai ao mercado, você vai fazer compra em uma loja, você vai no shopping, você vai no cinema. Aproveita, leva uma literatura bíblica, evangélica. Queridos, há 39 anos atrás, uma senhora teve essa visão, essa responsabilidade de entregar para mim. Teve a visão de Deus no sentido de, não de visão do além, mas a visão e a importância de pregar o Evangelho. Essa senhora me entregou um folheto. E aquele folheto que ela me entregou resultou na minha conversão, na minha salvação. Hoje eu sou pastor missionário, porque alguém se preocupou com a minha alma. Você se preocupa com a alma das pessoas? Você tem essa responsabilidade? Você tem essa sensibilidade? Paulo tinha. Em cada lugar, em cada local que ele ia, ele se preocupava com aquelas almas. Em segundo lugar, a oração de Paulo era uma oração abrangente. Olha a oração, diz o versículo 4, diz assim: por todos vós. O 4 diz assim, faz a oração por todos vós. Ou seja, o que eu aprendo aqui? Que ele ora por todos os crentes da igreja. Ele não faz aqui acepção de pessoas. Ele não seleciona um grupo A, B para orar. Ele ora para todos. Ele ora em prol de todos. Essa é a oração de Paulo. Não escolhe apenas uma parcela da igreja. Para ele não existe uma elite da igreja. Todos são importantes e iguais aos olhos de Deus. Quando você está orando, quando você intercede pelas pessoas, você foca naquele grupo, né, que tem uma posição mais elevada, que tem um bolso mais forrado, ou você ora por todos? Paulo, ele não focava quem tinha mais ou tinha menos. Diz a Bíblia, versículo 4, que ele ora, né? Ele diz assim, né? Súplica por todos vós. Em terceiro lugar,
eu aprendo no versículo 4, ele diz assim, eu suplico, né? Ele diz assim, com alegria, súplicas. Olha essa palavra extremamente importante, né? A sua intercessão era uma intercessão humilde, ele suplica, ele faz uma súplica. Aqui não tem ideia de mandar, aqui não tem ideia de ordenar, aqui não tem ideia de dizer que Deus tem que fazer isso ou aquilo, aqui não tem ideia de fazer uma agenda para Deus, porque Deus tem a sua agenda própria. Hoje em dia a gente vê líderes imbecis, líderes otários, que ficam marcando dia, hora, para que Deus possa agir. Deus é Deus. Deus, Ele é Senhor. Nós somos apenas os seus cooperadores. É interessante isso. Súplica. Ele pede, ele suplica, ele não manda. Sabe, isso nos ensina algo tremendo. Que quanto mais for a minha intimidade com Deus, tanto mais humilde eu serei diante dele. Nenhum homem, nenhuma mulher pode conhecer a Deus e ainda permanecer altivo e soberbo. Porque todos aqueles que vivem aos pés de Cristo é uma pessoa humilde, não é uma pessoa altiva e nem soberba, é uma pessoa humilde. Você é uma pessoa humilde ou uma pessoa arrogante, orgulhosa? Queridos, debaixo da cruz, nós não somos ninguém. Deus não reduz a nada. Nós somos o que somos, devido à graça de Cristo Jesus. Amém e amém. Nos versos 5 ao 8, Paulo faz um agradecimento aqui, cheio de entusiasmo. Paulo agradece da seguinte maneira. O que ele agradece aos filipenses? A igreja de Filipos, Paulo aqui agradece. Olha o que ele agradece aqui. Versículo 5 diz o quê? Olha, 1 e 5. Pela vossa cooperação no Evangelho. No Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Então, a oração de Paulo muda o foco. Ele agora agradece aos irmãos. Quando ele pega a sua pena, a sua caneta, né? Seja pique, seja qual for, para escrever essa carta, ele tem o seu coração recheado de gratidão pela cooperação no Evangelho. Os cristãos, eles são participantes da obra do Evangelho. Nós somos participantes de uma obra nobre. Deus chamou você e a mim para que nós possamos ser o quê? Os seus cooperadores. Vejamos algumas verdades importantes a respeito dessa cooperação. E a primeira coisa que a gente pensa aqui é fazer uma grande pergunta. O que é ser um cooperador no Evangelho? Olha, interessante que Paulo, ele não foca que a igreja é uma cooperadora dele. Vocês são os meus cooperadores. Vocês estão cooperando comigo no meu ministério. Não. Paulo entende que aquela igreja cooperava por causa do Evangelho. É o Evangelho que era o quê? Pregado, proclamado. O que estava em evidência não era o Paulo, era o Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você entende isso? Tem pessoas que contribuem com missões pensando que eu estou contribuindo com o Francisco, com o Cosmo, com o Chico, com o Antônio. Não, queridos. Você está cooperando por causa do Evangelho. É o Evangelho que é pregado. Essa é a mensagem que permanece para sempre. Nós vamos passar. A palavra de Deus,
ela vai permanecer para todo sempre. O que é ser um cooperador no Evangelho? Primeiro, embora Deus é aquele que realiza todas as coisas com respeito à salvação do pecador, porque é Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que tem essa missão. Mas nós somos os seus cooperadores. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:9, porque de Deus somos os seus cooperadores. Deus não está dizendo que você é um cooperador do dono da Microsoft, né? Bill Gates, o Bill. Que você é cooperador do dono da Amazon. Não, queridos. Deus está dizendo simplesmente que você e eu, nós somos cooperadores de Deus. Deus chamou você para ser um cooperador. É Deus quem abre o coração. Não sou eu, não somos nós. Não é a igreja que tem o papel de abrir o coração das pessoas. É Deus. Mas a igreja que prega a palavra. Essa mensagem, essa responsabilidade, essa incumbência, não é dos anjos. Não. Essa incumbência é nossa. Esse ultimato foi dado a nós. Essa responsabilidade é minha e é sua. É Deus que levanta os obreiros. É Deus que chama, prepara os obreiros, mas é a igreja quem os sustenta. Nós enviamos, diz Romanos 10, do 13 ao 15, nós enviamos os obreiros, eles pregam, eles proclamam, alguém entende, alguém crê, alguém é salvo e alguém começa a invocar o nome de Deus. Essa é a dinâmica de missões. Mas a igreja, além de enviar essas pessoas, ela faz o quê? A igreja sustenta. A igreja cuida do seu missionário. Nós trabalhamos como missionário, eu e minha família, no campo nordestino, no Ceará. Fui membro da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, que fica na Barra do Ceará, ali no Beira-Rio, no bairro de Fortaleza, que tem como pastor José Nogueira de Lima Filho. Essa igreja tem aproximadamente quase 35 anos a 36 anos de existência. E eu trabalhei 16 anos como missionário daquela igreja. Trabalhamos no Henrique Jorge, Araturi, Pecém, Pataca, Pindoretama, e cooperamos com a igreja em si, nos projetos e planos daquela igreja. Aquela igreja hoje, ela investe em missões, aproximadamente, há 10 anos atrás, R$25 mil mensal só para missões. Deve hoje superar esse valor. Eu fiz parte do grupo de missionários. Queridos, eu sou uma testemunha ocular dos fatos, de que nunca, nesses 16 anos, nunca a igreja atrasou o salário dos missionários. A direção da igreja, ela tinha uma visão de que os missionários receberam primeiro o seu sustento, antes dos proventos pastorais. Eu quero dizer para você, de que aquela igreja, quando ela focou em missões, aquela igreja é uma bênção. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai suprir as outras necessidades daquela igreja hoje. Estrutura física, materialmente falando, é uma igreja extremamente abençoada. Eu louvo a Deus por aquela igreja tão abençoada e que a vida toda focou em missões. É importante isso, ser um cooperador da obra de Deus. Interessante que no versículo 5, a palavra cooperação é a mesma traduzida como comunhão, é a mesma ideia de koinonia,
em Atos 2:42, diz que a igreja, ela perseverava na comunhão, ou seja, a ideia aqui é de participação. A igreja, ela participava de forma ativa no ministério do apóstolo. Os filipenses eram cooperadores no evangelho. Era por causa do evangelho, não era por causa do Paulo, do missionário. É em prol do evangelho. É importante nós entendermos isso. Quando a igreja tornou-se cooperadora no evangelho, Paulo diz, olha o versículo 5, desde o primeiro dia até agora. A igreja acolheu Paulo no início, por meio da casa de Lídia, diz Atos 16:15. Ou seja, a igreja, ela não abandonou Paulo, ela não cooperou com Paulo e deixou Paulo pelo meio do caminho. Não, tá bom, já cooperando demais, vamos cortar agora o seu sustento. Não, a igreja entendeu que era imperativo, era mandamento do Senhor cuidar do missionário, não apenas orando, mas suprindo. A igreja fez isso através de Epafrodito, que foi o mensageiro de levar os donativos. Mas a igreja, ela fez isso através de Epafrodito. A igreja socorreu Paulo em Tessalônica. Olha que é uma igreja contínua. Ela acolheu Paulo na casa de Lídia, acolheu Paulo na igreja de Tessalônica. Diz no capítulo 4, no versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: também vós sabeis, ó Filipenses, que no início, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber. Nenhuma igreja. As igrejas me abandonaram, inclusive Corinto. Diz assim: senão vós somente, as outras abandonaram, mas vocês não me abandonaram, vocês estão comigo. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma vez, não só uma vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Eu estou aqui no sul, há 10 anos no sul do Brasil. Completou agora 18 de fevereiro, 10 anos que nós estamos aqui no sul do Brasil. Muitas igrejas nos abandonaram, alegando que não tem frutos, os frutos não vieram. Mas, queridos, o nosso papel é pregar, o nosso papel é levar o Evangelho às pessoas, a palavra de Deus até as pessoas. Quem vai convencer e converter as pessoas não somos nós, não sou eu, a minha esposa, nem meus filhos, é Deus. O nosso papel é pregar. Então, o fato de não ter frutos não cabe a nós. Já vi alguém dizer o seguinte, um líder dizer: todos os dias eu irei ganhar uma pessoa para Cristo. Verdade isso? Será que isso é fato? Queridos, não. Não é nosso papel fazer isso, nosso papel é pregar. E a igreja, ela socorreu Paulo em Tessalônica, diz aqui para nós, suprir as suas necessidades. A igreja sustentou Paulo em Corinto, enquanto a igreja de Corinto era mão de bebê, era igreja mão fechada para com Paulo. Os filipenses sustentaram Paulo para que Paulo pudesse pregar aos coríntios. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 11:9, diz assim: e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei, e ainda me guardarei de você, o que? Pesado. Então os irmãos que vieram da Macedônia, de Filipos, cuidaram de Paulo, enquanto as igrejas eram mesquinhas, chamada igreja que fecha a sua mão para a obra de missões. Uma outra igreja que me chama a atenção fortemente é a Igreja Batista Esperança de São Paulo.
que tem como pastor o pastor Sérgio, uma igreja que também investe em missões. Eu faço parte dos missionários dessa igreja, do sustento dessa igreja. Eu louvo a Deus pela igreja a Batista Cristo Vida do Henrique Jorge, uma igreja que abraçou conosco, nunca nos abandonou. Eu louvo a Deus pelo pastor Severiano, né, pastor Hélio, com a sua família. É uma família cooperadora. Igreja Batista de Luiz Antônio, Igreja Batista Regular Luiz Antônio, no interior de São Paulo, pastor Rodinei, uma igreja abençoada. E a minha querida igreja, Templo Batista Itapuã, Bahia, Salvador, Bahia. Uma igreja que durante todo o tempo que eu estou aqui no sul do Brasil, uma igreja que chora conosco, é uma igreja que está conosco, ali na pessoa da liderança do pastor Luciano Brito. Eu louvo a Deus por aqueles irmãos. Eu viajei agora de carro para o Ceará. Quase 60 dias que eu fiquei fora da minha igreja aqui, do meu lar, da minha família. Eu tive algumas semanas em Salvador, em Itapuã, Bahia, servindo e cooperando com os irmãos. Querida igreja TBI, eu sou extremamente agradecido a Deus por vocês. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado porque mesmo que nós não temos muitos frutos, nós não temos muitos convertidos, mas vocês entenderam que a missão de converter é de Deus, a nossa é de trabalhar, é de pregar. Paulo agradece também da seguinte maneira, versículo 6, pela segurança da salvação. Ele agradece a Deus porque aqueles irmãos estão seguros, eles estão protegidos, não pelo Paulo, o pastor Paulo, apóstolo Paulo. Aquela igreja está protegida, guardada pelo poder de Deus. Olha, ele agradece pela segurança, versículo 6. Ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Isso é o que? Segurança. Primeira coisa que Paulo mostra aqui é a convicção da salvação. Paulo tinha a certeza absoluta, inquestionável da sua salvação e a salvação daqueles irmãos. Paulo diz: estou plenamente certo. Interessante entender isso. Aqui não é uma possibilidade, mas é uma certeza experimental. Só pode ter essa certeza aqueles que já experimentaram Cristo no seu coração. Se uma pessoa não é um crente, não é um cristão, ele não vai ter essa certeza absoluta, ele vai questionar: será que eu sou um salvo? Se eu morrer hoje, qual será o meu destino? Paulo sabia que aquele que começou boa obra em nós, ele vai continuar e ele vai terminar. Isso é importante para nós. Você que está assistindo esse vídeo, vai acompanhar essa mensagem. Se você ainda não tem a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, é porque você ainda não é um crente. Você passará a eternidade longe de Deus. E a grande pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: como é que Deus vai lhe receber? Como é que Deus vai lhe recepcionar? Deus vai lhe recepcionar de duas maneiras: ou como pai, ou como juiz. Como pai, ele vai dizer assim para você: bem-vindo, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas como juiz, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Como é que você quer encarar Deus? Paulo sabia que essa convicção de salvação, ela tem que ser aqui e agora. Paulo não tem uma vaga sugestão acerca da segurança da salvação, mas uma convicção que inabalável.
Ele sabia que o seu nome foi escrito no livro da vida e que ele tinha sido escolhido antes da fundação do mundo. E nada pode nos tirar da mão de Deus. Nós somos guardados, nós somos protegidos pelo Senhor. Nada dessa vida, nem depois da morte, pode interromper ou frustrar a obra de Deus em nós. Nada, absolutamente nada, pode frustrar os projetos, os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Versículo 6, ele vai mostrar o agente da salvação. O apóstolo afirma o quê? Olha o versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós. Olha como é interessante. Aquele que começou, ele aponta para quem? Não para ele. Eu fui aquele que comecei a boa obra em vós. Não, de forma nenhuma. Ele aponta para Deus como agente da salvação. O agente da salvação é Deus. Nós somos apenas seus cooperadores. Nós pregamos apenas o Evangelho, mas a obra é de Deus. A salvação é uma obra o quê? Exclusiva de Deus. Não é nossa, é de Deus. É Deus que começa, é Deus que persevera, é Deus que continua, é Deus. Foi Deus quem planejou a salvação. É Ele quem escolhe, quem abre o coração, quem chama, quem regenera. Essa regeneração é uma prerrogativa de Deus, não é nossa. Quem justifica, quem santifica e quem glorifica é Deus. Ele faz isso. Ele declara o homem justo. Ele acompanha um processo da santificação e no final ele o quê? Glorifica o seu servo. Paulo vai mostrar aqui a dinâmica da salvação. O mesmo Deus que começou essa obra em nós, ele vai o quê? Completá-la. Ele começou a obra e ele vai completar essa obra. Você já viu Deus deixar um projeto pelo meio do caminho? Uma obra inacabada? Ele jamais deixou um projeto pelo meio do caminho. Jamais Deus fez isso. Isso é na Bíblia. Ele começa, ele continua e ele termina. Deus continua ainda trabalhando em nós. Quando a gente pensa sobre a salvação, há 3 tempos distintos da salvação. Quanto à justificativa, a justificação, já fomos salvos. Nós já fomos declarados diante de Deus justos. Justificação é algo instantâneo, automático, no momento da conversão. Pronto, acabou. Quanto à santificação, estamos sendo salvos. Com respeito à glorificação, seremos o quê? Salvos. Seremos glorificados. A santificação é um processo e a glorificação é o estágio final da nossa salvação. A consumação da salvação, essa obra de Deus em nós, caminha para uma consumação que se dará no dia de quê? De Cristo, para o dia de Cristo Jesus. Pronto, salvação concluída. Eu creio que Paulo está falando aqui, eu creio piamente nisso. Quando ele dá o toque aqui na área escatológica, Paulo está falando aqui da primeira fase da segunda vinda de Cristo, quando ele vem buscar a sua igreja na presente dispensação da graça. Na primeira fase da sua segunda vinda, ele vem buscar os crentes. Diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 ao 17, ele diz que quando ele vier, na primeira fase, ele não colocará os seus pés no solo, na terra, no solo terrestre. Não, ele vai estar nas nuvens. Diz a Bíblia que todos os mortos
em Cristo, na presente dispensação, serão ressuscitados e transformados. Os vivos transformados, juntos, subiremos, nos encontraremos com Cristo nos ares, estaremos para sempre com Ele nos céus. Para o tribunal de Cristo, o bema de Cristo, tribunal de recompensa, e as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja. O noivo com a noiva, que vai acontecer no céu. A recepção desse casamento será o milênio, um período milenar. E olha que grande recepção. Então, quando ele fala aqui, o dia de Cristo, mostra a consumação dessa salvação que foi dada a nós, como um presente, como um dádiva. A perseverança da salvação depende de quê? Depende do homem, depende do cosmos. Se eu não perseverar, eu não serei salvo? Não, queridos. A perseverança da salvação depende de Deus, não depende de nós. Essa é uma prerrogativa, repito, de Deus, porque Deus não pode mentir, e as suas promessas são fiéis o quê? E verdadeiras. A terceira verdade da oração de Paulo, ele agradece pela estreita relação fraternal com aqueles crentes, pela sua relação íntima. Olha o versículo 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: como tenho por justo sentir isto a respeito de vós, todos, porque vos retém em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo destaca aqui três coisas importantes nesses dois versículos, os versos 7 e 8 de Filipenses capítulo 1. Paulo nos traz no coração de três maneiras. Paulo traz aqueles irmãos no coração de três maneiras. Primeiro, no sofrimento, pelo Evangelho, ou seja, nas algemas. Essa igreja, ela foi solidária a Paulo nas prisões. Paulo trazia aqueles irmãos no coração na prisão, no calabouço romano. Ela foi um bálsamo para o velho apóstolo em suas prisões. Paulo está aqui agradecendo. Obrigado pela intimidade, por essa relação estreita que vocês têm comigo. Eu estou preso, mas vocês não me abandonaram, vocês estão comigo. Essa igreja foi um bálsamo, essa igreja foi um refrigério para Paulo. Segundo, na defesa e confirmação do Evangelho. A igreja estava com Paulo na defesa, na proclamação do reino. A igreja não podia estar presente na prisão lá em Roma, mas a igreja estava presente nas orações, no sustento, no cuidado. Olha o nosso missionário Paulo, ele está preso. Vamos fazer aqui uma campanha de donativos, vamos ajudar. Vem cá, Epafrodito, meu irmão, viaja aqui quase 1000 quilômetros da cidade onde Paulo, para a igreja de Filipos. Vai lá, Epafrodito. Nosso irmão precisa de ajuda. Pronto, estou aqui, amada igreja. Olha que atitude dessa igreja através do mensageiro Epafrodito. Terceiro versículo 8. Na compaixão de Cristo, olha 1 e 8. Pois Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que suspira pelos crentes de Filipos com a mesma compaixão de Jesus Cristo. O velho apóstolo, o homem de Deus, ele está solitário. Ele conta com a intercessão, com o carinho dessa igreja. Olha que coisa bacana, que coisa linda. Está lá o velho Paulo, presta a ser morto, decapitado. Mas ele contava com carinho da igreja de Filipos.
aqui é um sentimento profundo pelos irmãos, o mesmo sentimento que Jesus tinha e tem por todos nós. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Deus o Filho único, para que todo aquele que nele crê, isso é amor ágape. Do versículo 9 ao 11, nós concluímos a nossa mensagem. Paulo faz uma oração cheia de fervor. Olha a oração, versículo 9. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, num pleno conhecimento e em todo discernimento ou percepção, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Versículo 11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A oração de Paulo é uma oração cheia de fervor. A oração de Paulo aqui é a favor do crescimento dos irmãos. Ele ora para que aqueles irmãos cresçam, desenvolvam a sua fé cristã. E a gente quer destacar aqui duas verdades importantes sobre a oração de Paulo cheia de fervor. A primeira coisa é que, como é que ele ora? Que a igreja aumente amor mais amor. Versículo 9. Que a igreja ame mais. Que a igreja seja muito mais apaixonada uns pelos outros e pelo Senhor. O amor que precisava crescer mais e mais. Mas eles não tinham amor, pastor? Eles não amavam? Lídia abriu as portas de sua casa tão logo que aceitou a Cristo. Olha como essa igreja amava. O carcereiro de Filipos, ele tratou de Paulo e abriu sua casa. Isso é amor. Eles amavam. Quando precisou sair de Filipos, essa igreja logo se envolveu com Paulo no sustento. Olha que coisa interessante. Paulo, ele não pede prosperidade em prol da igreja. Ele poderia orar que essa igreja fosse uma igreja próspera, uma igreja abençoada, não. Mas que eles avancem na escalada do amor ágape. Ame e continue amando. Esse amor que é amor que você dá, mesmo que você não é correspondido, é amor ágape. Ama sacrificialmente o mesmo amor de Deus por nós. Versículo 10, na sua oração cheia de fervor, ele ora para que o amor deve crescer. Olha o versículo 10, para que aproveite as coisas excelentes. Paulo queria que eles amassem com profundidade, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Para os crentes aprovarem as coisas o quê? Excelentes. Paulo queria que aqueles irmãos tivessem uma mentalidade de Cristo, tivessem uma mente de Cristo. O discernimento deve levar os crentes a escolher as coisas boas e rejeitar as más. A gente precisa discernir qual é a mão direita, qual é a mão esquerda. Hoje nós não sabemos. Se um charlatão prega uma mensagem sobre Deus, a respeito de Deus, e diz que a Bíblia precisa ser atualizada, de que a Bíblia ela é ultrapassada, de que o Espírito Santo de Deus se equivocou, errou em escrever as Escrituras, algo errado. A Bíblia precisa entrar nos moldes do mundo. Não. Deus não errou. Bíblia é Bíblia. É o mundo que precisa entender as Escrituras e aceitá-las. Hoje em dia, a gente precisa discernir quando alguém está pregando se aquela doutrina é verdadeira ou não, que aquela mensagem é uma mensagem de Deus. Paulo, ele ora para que a igreja de Filipos, essa igreja, ela tenha discernimento.
porque ele sabia que nessa igreja havia os falsos obreiros, a falsa circuncisão, aqueles que estavam pregando o evangelho, uma salvação pelas obras e não pela fé. É importante que hoje a gente possa discernir, né, o que é uma universal, o que é a seita do Bispo Macedo, do Santiago, do R.S. Soares, uma seita, a Igreja Sétimo Dia, então, o Testemunho de Jeová, os Mormons. A gente precisa discernir pelas Escrituras aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Nem tudo que reluz é ouro, pode ser ouro de tolo. Saiba, a Bíblia é o nosso parâmetro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É a Bíblia que é inspirada. Charlatões, homens eloquentes, estão enganando as pessoas. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nunca esqueça disso. A palavra aqui, que Paulo usa para provar, versículo 10, é um termo para provar o metal ou moeda, se é genuíno ou se é falso. Hoje em dia existem canetas especiais, até uma lâmpada especial para detectar se aquela cédula é falsa ou verdadeira. É importante você saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Para os crentes, diz versículo 10, para que os crentes fossem o quê? Sinceros e inculpáveis. Você conhece a história da senhora que foi para uma feira onde vendia jarros. Olha essa palavra sincero. Ela foi para a feira comprar um jarro. E ela viu um lindo jarro, muito bonito jarro, todo colorido. Comprou o jarro e levou para casa. Colocou lá estrume, terra, colocou uma planta e colocou água. E colocou no sol, porque é de costume. Tem plantas que precisam do sol, da luz do sol. Pouco tempo, aquele sol começou a derreter a cera junto com a pintura do jarro. E começou a perceber de forma visível que o jarro tinha várias rachaduras. O jarro era trincado. A cera, eles colocaram cera junto com tinta, no jarro, e o sol derreteu a tinta e começou a transparecer as rachaduras dos jarros. E ela percebeu que ela foi enganada. A palavra sincera aqui é sincera. Viva uma vida sincera. Viva uma vida sincera. Seja autêntico. Seja verdadeiro. Viva uma vida ao lado de Cristo, de fato, de verdade. Porque um dia, queridos, a nossa máscara vai cair. E é melhor que caia aqui. Porque se cair depois, como do rico, é tarde demais. Sincera. Sincera. Um amor maduro desemboca em sinceridade. Sinceridade tem que ver com vida íntima. A inculpabilidade tem a ver com vida pública. Sinceridade é a minha relação vertical com Deus. Uma vida sem culpa é uma vida que vai demonstrar para as pessoas quem de fato e de verdade eu sou. Apenas membro de uma igreja ou eu sou um cristão verdadeiro? Para os crentes estarem o quê? Preparados para a segunda vinda de Cristo. Olha que coisa bacana. É importante isso, para que eu
mais e mais possa crescer para os crentes aprovar as coisas excelentes, lembramos disso, para os crentes serem sinceros e inculpáveis, para que os crentes estivessem preparados para a segunda vinda de Cristo. Devemos viver à luz da eternidade. A minha vida aqui deve ser um reflexo de onde eu passarei a eternidade. A esperança da vinda de Cristo nos motiva à santidade. Quando eu tenho uma vida com Deus, eu terei uma vida de santidade. E o versículo 11, em terceiro lugar, como o amor deve se manifestar? Se eu amo de verdade, esse amor ágape, ele vai se manifestar como? Diz o versículo 11, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Estamos caminhando rumo ao céu, para prestarmos contas da nossa vida. Um dia você irá prestar conta do seu tempo, do seu dinheiro, da sua vida, das suas amizades, das suas escolhas. Não queremos nos apresentar de mãos vazias, mas cheio de fruto de justiça. Não queremos ser crentes vazios, sem frutos. Queremos produzir frutos para a glória do Senhor. E em quarto lugar, qual é a fonte do fruto da justiça? Versículo 11, a parte B. O fruto de justiça é por meio de Cristo Jesus. A parte de Cristo não existe frutos. Uma pessoa jamais será frutífera. Eu tenho que estar ligado a Cristo. Não produzimos frutos por nós mesmos, não existe isso. Um galho que é cortado, uma folha que não produz nada, tem que estar ligada à árvore. O que existe de bom em nós é a obra de Cristo. Em quinto lugar, nós encerramos. Qual o propósito final da apresentação dos frutos de justiça que o crente tem de Cristo? Qual o resultado? Versículo 11, a parte C. Tudo que eu venha produzir, tudo que eu venha agir na minha vida, tem um projeto, como um propósito único, versículo 11, a parte C, para glória e louvor de Deus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Tudo que você venha produzir não é glória para você, é glória para Deus. Todo o nosso fruto, Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É a glória e louvor de Deus. O que nós aprendemos até aqui? Qual o resumo desses 11 versículos? Uma oração transbordante de amor, uma recordação cheia de gratidão, recordações que produzem glória ao nome de Deus, uma intercessão cheia de alegria, um agradecimento cheio de entusiasmo. Que Deus nos abençoe na nossa caminhada nesses devocionais da carta de Paulo à igreja de Filipos. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Nós queremos, ó Pai, te louvar pelas sagradas Escrituras. Nós sabemos, ó Deus, que esse Evangelho alcança os perdidos, transforma as pessoas fracassadas, em vidas vitoriosas. Te agradecemos pelo privilégio, Pai, liberdade ainda em nosso país, de falar do Senhor, das coisas eternas. Te pedimos, ó Pai, a consciência de vivermos à luz da eternidade. Fala ao nosso coração,
através da Bíblia. Abençoa, Pai, as nossas vidas e as nossas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Amém.